Ele atravessou gerações, quebrou recordes e conquistou corações no mundo inteiro. Mais que um carro, ele virou símbolo de uma era, protagonista de histórias, lembranças e paixões sobre 4 rodas. Hoje, no Turbo Carros 90, você vai conhecer, ou relembrar, o carro mais amado da história. O lendário Fusca. Antes de se tornar o carro mais amado do planeta, o nosso querido Fusca teve uma origem, digamos, bem inusitada. Tudo começou lá pelos anos 1930, na Alemanha. A Europa vivia um período tenso, e por lá, um sujeito chamado Adolf Hitler, que você com certeza já ouviu falar, tinha uma ideia na cabeça: criar um carro que fosse acessível ao povo alemão. A proposta era ousada. Ele queria um carro simples, barato, fácil de consertar e resistente o suficiente para aguentar tanto as estradas precárias quanto o uso pesado do dia a dia. Não era só luxo e potência, era praticidade, um verdadeiro carro pau para toda a obra. E quem ficou responsável por tirar essa ideia do papel foi ninguém menos que Ferdinand Porsche, o mesmo engenheiro que mais tarde daria nome à famosa marca de carros esportivos. Pois é, o cara que hoje é sinônimo de luxo e velocidade começou ajudando a criar um carro popular. O nome do projeto: Volkswagen. Em alemão, isso significa carro do povo, e fazia todo sentido com a proposta. Memorando curiosidade na tela. O nome original era Volkswagen Käfer, que em alemão quer dizer besouro. No Brasil, ele virou Fusca. Na Inglaterra, virou Beetle. E assim, cada país foi adotando seu próprio apelido carinhoso para essa criaturinha simpática sobre rodas. Voltando à história. O primeiro protótipo começou a ganhar forma em 1938, e o modelo inicial já lembrava bastante o visual clássico que a gente conhece hoje, arredondado, compacto, e com aquele jeitão único que não dava para confundir com nenhum outro carro. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, e os planos mudaram completamente. A fábrica, que havia sido construída especialmente para produzir o novo carro do povo, foi transformada em base militar e passou a fabricar veículos de guerra. O sonho do Fusca precisou esperar. Foi só depois da guerra, com a Alemanha se reerguendo, que o projeto voltou com força total. E aí, meu amigo, foi só sucesso. O carrinho começou a ser fabricado em grande escala e não demorou para cruzar fronteiras e ganhar o mundo. Nos anos 50, ele já estava rodando em outros países da Europa. Nos anos 60, chegou com tudo nas Américas. E quando desembarcou no Brasil, foi amor à primeira vista. Aqui, o Fusca virou febre, virou carro de família, virou táxi, carro de turista, de professor, de estudante, virou parte da cultura brasileira. Mas isso é assunto dos próximos capítulos da nossa história. Agora, segura aí porque o segundo é ainda mais importante. O Fusca não só sobreviveu às guerras, crises e mudanças de gerações, como também se tornou um dos carros mais vendidos e queridos de todos os tempos. Se o Fusca é um clássico, muito disso se deve ao que bate ali atrás, o seu motor. Sim, atrás. Porque ao contrário da maioria dos carros, o motor do Fusca ficava na parte de trás do veículo. E essa escolha não foi por acaso. O motor do Fusca era um boxer de 4 cilindros, refrigerado a ar. Isso mesmo, ar. Nada de radiador, nada de reservatório de água fervendo no meio da estrada. Enquanto os carros modernos se desesperam com superaquecimento, o Fusquinha seguia firme e forte, mesmo sob o sol escaldante do sertão nordestino ou nas subidas da Serra Gaúcha. E o melhor, era um motor extremamente simples, robusto e fácil de consertar. Tão fácil que, com uma chave de fenda, uma chave de boca e um pouco de paciência, dava para resolver muita coisa ali mesmo, na beira da estrada. Para quem entende um pouquinho de mecânica, o motor boxer tem os pistões funcionando em oposição, como se fosse um movimento de empurra-empurra. Isso dá mais equilíbrio e menos vibração, o que é ótimo para a durabilidade. E apesar de não ser nenhum foguete, afinal, a potência variava de 25 a 65 cavalos, dependendo do ano da versão, o motorzinho dava conta do recado. Leve, ágil e com um torque que surpreendia, o Fusca subia a ladeira, atravessava buraco e ainda sobrava motor para rodar com economia. Aliás, consumo era outro ponto forte. Numa época em que gasolina era cara e estrada boa era rara, ter um carro econômico e resistente era meio caminho andado pro sucesso. E tem mais, esse motorzinho virou lenda também nas pistas. Tem Fusca preparado fazendo bonito em arrancadas, provas off-road e até em rally. Isso mesmo! Teve gente que botou turbina, carburador duplo, comando bravo, e o besourinho mostrou que tinha garra. Muita gente chama o som do motor do Fusca de ronco de máquina de costura, aquele barulhinho simpático, inconfundível, que dá até saudade. E por falar em som, quem cresceu nos anos 70, 80 ou 90 sabe,
dava para reconhecer um Fusca chegando só pelo som do motor. Era como se o carro tivesse personalidade, uma alma, um jeito único de dizer, cheguei. O motor do Fusca pode até parecer simples demais para os padrões de hoje. Mas é justamente essa simplicidade que fez dele um símbolo de confiança. Um motor que, com o mínimo, fazia o máximo. Que rodava quilômetros sem reclamar. Que resistia ao tempo, ao mau uso, à falta de peça. E continuava lá, firme, funcionando. E é por isso que, até hoje, tem gente que diz, Fusca não quebra, Fusca avisa. O ano era 1950. O Brasil estava mudando, tentando se modernizar, abrir as portas para o mundo. E foi aí que ele chegou. Sim, ele mesmo, o Fusca. Ainda importado da Alemanha, é claro. Mas bastou ele colocar as 4 rodinhas no nosso solo que já começou a chamar atenção. Naquela época, carro era coisa de gente rica. Ter um automóvel na garagem era status, era luxo. Só que o Fusca veio para mudar isso. Ele era diferente de tudo que a gente via nas ruas. Pequeno, arredondado, com aquele motor fazendo um barulhinho inconfundível lá atrás. Parecia até meio esquisito no começo, mas bastou a galera andar uma vez para entender que esse carrinho tinha futuro. E teve mesmo. Não demorou nada para ele cair no gosto do povo. Foi amor à primeira marcha. As pessoas começaram a perceber que o tal besourinho não era só simpático, ele era prático, valente e super confiável. Meu amigo, o motor do Fusca era um show à parte. Enquanto os outros carros se desesperavam quando o radiador esquentava demais, o Fusca nem suava. Isso porque ele era refrigerado a ar, ou seja, não precisava de radiador, água ou aquele monte de tralha para funcionar. Era simples. E o simples, nesse caso, era genial. Além disso, o motor ficava na traseira, o que ajudava bastante na tração, especialmente em subidas ou estradas de terra, muito comuns naquela época. E mais, era fácil de consertar. Qualquer mecânico, mesmo o mais humilde da oficina do interior, sabia lidar com ele. Era o tipo de carro que quebrava pouco, e quando quebrava, não era nenhum bicho de 7 cabeças a arrumar. Mas o grande marco mesmo foi em 1959, quando o Fusca começou a ser fabricado oficialmente aqui no Brasil, pela Volkswagen do Brasil. A primeira unidade brasileira saiu da linha de montagem com um jeitão clássico, e de lá pra frente, foi só sucesso. Agora, além de ser popular, ele era nacional. Isso barateou ainda mais os custos, facilitou o acesso e impulsionou de vez o Fusca como carro da família brasileira. Era usado para tudo, levar os filhos na escola, ir ao mercado, trabalhar, viajar. Tinha Fusca de todo tipo, bem cuidado, maltratado, colorido, cheio de adesivo, com som no porta-luvas, era uma verdadeira febre sobre rodas. Teve até gente que aprendeu a dirigir num Fusca, passou lua de mel num Fusca, teve o primeiro emprego graças a um Fusca. Ele virou parte da vida do brasileiro. E isso não tem preço. E é por isso que, mesmo décadas depois, o Fusca continua tendo um lugar especial no coração do povo. Pode até ter saído de linha, mas nunca saiu da memória. E olha, a história dele ainda tá só começando. Tá aí uma pergunta que muita gente se faz, e a resposta, na verdade, vai muito além da mecânica. O Fusca é querido porque ele vai direto no coração. Ele é mais que um carro. Ele é memória, é história, é emoção pura sobre 4 rodas. Pode reparar, onde tem um Fusca passando, tem alguém apontando, sorrindo, lembrando de alguma história. Meu avô tinha um igualzinho, aprendi a dirigir num desses. Lembra daquele comercial antigo? É como se o carro carregasse com ele não só passageiros, mas também lembranças. Ele é pequeno, mas é valente. Ele é simples, muito, mas tem um carisma que nenhum outro carro conseguiu copiar. O Fusca é tipo aquele amigo que tá sempre ali, pronto pra tudo, que aguenta o tranco, e que ainda faz graça no meio do perrengue. Quem nunca viu um Fusca atravessando um rio como se fosse um jipe? Vai devagarinho, com água até o para-choque, mas passa. E o motorista ainda sai sorrindo, como se tivesse feito uma travessia épica. E olha,
o Brasil não foi moleza para nenhum carro. Estradas esburacadas, lama, poeira, calor de 40 graus no Nordeste, frio congelante no Sul, trânsito caótico nas grandes cidades. Mas o Fusca aguentou firme. Era o carro que servia para tudo, para trabalhar, para estudar, para levar a família, para carregar mudança, e até para dar aquele rolê no fim de semana. Além disso, ele era econômico, fácil de manter e barato de consertar. Fusca era um carro que qualquer mecânico sabia mexer, e qualquer brasileiro podia confiar. O Fusca foi o carro mais vendido do Brasil por 23 anos seguidos. 23 anos, meu amigo. Isso não é pouco, não. E sabe o que é mais incrível? Mesmo depois de sair de linha, ele continuou sendo amado. Hoje, tem encontro de fusqueiros por todo o país, gente que cuida do carrinho como se fosse um filho. Tem Fusca reformado, rebaixado, tunado, com som alto, com pintura psicodélica, com cara de Jeep, tem de tudo. No cinema, na TV, nas ruas, o Fusca virou ícone. E não importa se você é jovem ou já passou dos 60, em algum momento da sua vida, esse carrinho simpático apareceu. E é por isso que ele é tão querido. Não é só porque ele anda bem, é porque ele viveu com a gente. Se tem um carro que virou celebridade sem precisar de tuning, neon, nem cavalo de força, esse carro é o Fusca. Ele começou como um carro simples, popular, barato. Mas aos poucos foi ganhando o coração do mundo inteiro, e também os holofotes. Sim, meu amigo, o Fusca não ficou só nas ruas. Ele entrou nas telas de cinema, apareceu em novelas, virou brinquedo, estampa de camiseta e até protagonista de desenho animado. Virou ícone da cultura pop, e o mais curioso, sem nem fazer esforço. Vamos começar com o mais famoso de todos, Herbie, o Fusca enfeitiçado. Lembra? Aquele Fusquinha branco, com o número 53 nas portas e uma faixa azul e vermelha? Herbie não era só um carro, ele tinha vida própria. Corria sozinho, tinha personalidade, se metia em altas confusões e ainda ganhava corrida de verdade. O primeiro filme saiu lá nos anos 60, mas o sucesso foi tão grande que a franquia durou décadas. Teve continuação nos anos 70, 80, 90 até um revival em 2005 com a Lindsay Lohan. E adivinha? A estrela do filme era um Fusca. Não um carro esportivo de luxo, mas o nosso velho e bom besouro. Mas não para por aí. No Brasil, o Fusca também brilhou. Quem assistia novelas nos anos 80 e 90 sabe, sempre tinha um personagem que andava de Fusca. Era o carro do pobre sonhador, do trabalhador honesto, do cara engraçado. Era o veículo que ajudava a contar a história do povo. E isso fez com que muita gente se identificasse. Afinal, quem nunca teve um parente com Fusca verde musgo, azul calcinha ou amarelo ovo? E não podemos esquecer dos comerciais. A publicidade da Volkswagen sempre foi criativa. Quem nunca viu aqueles anúncios dizendo que o Fusca era feio, mas honesto? Ou aquela propaganda que dizia que o carro era tão confiável que você pode dar a partida e ir tranquilo até o fim do mundo? A marca entendeu cedo que o segredo do sucesso estava em abraçar o jeitão simpático e confiável do Fusquinha. E funcionou! As campanhas viraram referência no mundo da propaganda. Fusca também invadiu o mundo da música. Tem samba, sertanejo, rock e até funk que citam o carro. Tem clipe com ele, capa de disco, figurinha de álbum. Em comunidades hippies dos anos 60 e 70, por exemplo, o Fusca virou símbolo de liberdade. Era barato, cabia todo mundo e levava os jovens para qualquer lugar, de praia em praia, com mochila, violão e espírito livre. Nos anos 90, o Fusca começou a virar cult. Passou de carro velho a carro retro, com estilo. Gente que nem tinha idade para ter dirigido na juventude começou a querer ter um na garagem. Hoje em dia, ele aparece em filmes, séries e até videogames, sempre representando aquele espírito leve, nostálgico e até um pouco rebelde. É o carro que não precisa impressionar, porque já conquistou todo mundo. E quer saber a verdade? O Fusca nunca saiu de moda. Porque mais olha do esse que um carro, eu tô numa subidona, da nossa vida. sem acelerar, ele representa eu não tô uma dando época, pé. um estilo, E o carro uma maneira de viver simplesmente mais simples tá a e 80 verdadeira. km por hora. Por isso ele continua sendo tão presente. Ele é muito bom. Nas telas, nas Lógico, ruas, não é um no carro que eu vou coração de levar quem na viveu com arrancada, ele, não é um carro e que eu até vou de quem só ouviu ficar falar. acelerando Dirigir um e Fusca. exigir dele que ele seja meu muito amigo, rápido. Isso não é só Ele entrar é um carro no carro original, e sair andando. mas ele é um carro uma original experiência. extremamente É quase um ritual. alinhado.
Porque o Fusca tem suas E eu manias, acho que às seus vezes jeitos, seus barulhos únicos. esse é o propósito Quem do aprende carro. a guiar um, nunca mais esquece. Às vezes ele nem Pra começar, nada de deveria botãozinho, start ter um stop, comando, ou painel uma digital. Fiotec. No Fusca é tudo na raça. Porque ele vai até Você perder um entra, pouco dessa tira a chave essência. com vontade e sente o motor Lógico. acordar com aquele ronco Como eu falei lá, a característico. gente botando um Meio comandinho rouco, suave meio bravo, no Opala, meio a gente vai ter um carro é o que famoso vai som do andar motor original na boxer baixa, refrigerado a ar. não vai mudar em Parece nada na estar baixa, dizendo, mas ele vai falar mais pronto pra alto rodar. de alta. Câmbio. Esquece esse negócio Sim. de marchas Porém, macias igual manteiga. às No vezes Fusca, isso aí acaba você tirando um sente pouco cada engrenagem se dessa- encaixando. Às esse vezes ele até requinte dá uma dessa arranhada. experiência Como que esse quem carro diz, tem. calma Você aí, viu a me partidinha? respeita que eu tenho Essa história. partida é porque eu andei já um Mas pouco com o depois carro que e já você desliguei pega o o carro. jeito, Mas se você cara, bate de manhã, ele pega prazeroso mais demais. fácil ainda. A alavanca é curtinha. Tudo isso é carburador. Parece te dar a sensação É- exata é que você essa- está mesmo controlando a máquina. A direção Essa não tem vivência. assistência. Então eu falo Isso pra pessoal, significa que em eu baixa falo pra velocidade, as tipo pra 800 sair da pessoas vaga que ou estão fazer participando baliza, do sorteio você desse vai suar Fusca. um pouquinho, sim. Mas depois que pega Exatamente, embalo, Curveiros, o nós carrinho temos vai apenas leve, 800 solto, pessoas gostoso de guiar. É quase como pilotar um kart de rua. E a embreagem? Ah, a embreagem do Fusca é outra coisa. Ela é mais dura, mais resistente. Você sente o carro respondendo de forma crua, direta. Não tem delay, não tem filtro eletrônico. É pé, marcha, motor e resposta. Puro, mecânico, real. A suspensão, bem, ela pula. O Fusca não foi feito para ser confortável como um sedã moderno. Ele pula nos buracos, vibra na buraqueira. Mas sabe do que mais? Isso faz parte do charme. Você sente a rua. Você sente o asfalto. E, de alguma forma, você se sente mais presente. O freio, principalmente nos modelos mais antigos, é outro detalhe à parte. É bom manter distância, porque ele freia no tempo dele. Não adianta pisar achando que o carro vai parar igual carro novo. O Fusca freia, como um Fusca. Devagar, constante, e se você for esperto, já antecipa tudo. É como se o carro te ensinasse a ser um motorista mais calmo, mais atento, mais respeitoso com a estrada. E o interior? Cara, é simples. E é lindo justamente por isso. Volantão fino, painel limpo, velocímetro redondinho no meio e só o essencial. Nada de computador de bordo, tela sensível ao toque ou botão de 32 funções. Só você, o volante e o som do motor lá atrás, fazendo aquele barulhinho inconfundível que parece um fusquinha feliz cantando pela estrada. Dirigir um Fusca é como fazer uma viagem no tempo. É voltar para uma época em que dirigir era mais sobre curtir o caminho do que sobre chegar rápido. É você se reconectando com o básico, com a essência, com o prazer de simplesmente dirigir. E sabe do que mais? O Fusca não liga se você vai devagar. Ele só quer rodar. Quer ver o mundo. Quer contar história. E quando você pega a estrada com ele, sente a brisa entrando pela janelinha aberta, escuta o motor vibrando atrás e vê as pessoas te acenando na rua com um sorriso no rosto. Aí você entende, não é você que está dirigindo o Fusca, é ele que está levando você para um passeio cheio de lembrança, emoção e alma. Chega um momento em toda grande história, em que a gente precisa dizer adeus. E com o Fusca não foi diferente. Depois de décadas nas ruas, de milhões de unidades vendidas, de milhares de histórias vividas, o fim chegou. Mas olha, não foi fácil. Nem para quem produzia, nem para quem dirigia, nem para quem cresceu com ele na garagem de casa. O Fusca deixou a linha de produção como quem sai aplaudido de pé. Como uma lenda. Porque, vamos combinar, era o fim de uma era. O primeiro fim foi em 1986, quando a Volkswagen anunciou que o modelo seria descontinuado. A fábrica ficou em silêncio. Muita gente chorou. Teve discurso, teve festa, e teve uma certeza: o Brasil nunca mais seria o mesmo sem o barulhinho inconfundível do besouro andando pelas ruas. Mas o que ninguém esperava era que o Fusca iria voltar, cara com boca aberta. Em 1993, ele ressurgiu das cinzas, por iniciativa do então presidente Itamar Franco, que pediu pessoalmente o retorno do carro, como símbolo de um Brasil mais simples, mais acessível e, claro, mais nostálgico. E assim nasceu o famoso Fusca Itamar, com motor mais moderno, injeção eletrônica, em alguns modelos, e aquele jeitão que a gente já conhecia e amava. Foi tipo aquele reencontro com um velho amigo. E a galera foi às ruas para matar a saudade. Mas nem tudo dura para sempre. Em 1996, a produção foi encerrada novamente. E dessa vez, parecia definitivo. Só que o Fusca ainda respirava em outro lugar do mundo, no México. Lá, ele ainda era o queridinho do povo.
Servia de táxi, de carro de família, de transporte diário. Resistiu até o ano 2003, quando finalmente a Volkswagen anunciou: esse é o último Fusca fabricado no mundo. E assim, em Puebla, uma última unidade azul saiu da linha de produção. Com honras, com música, com emoção. Mas vamos falar a verdade: o Fusca nunca morreu de verdade. Ele pode ter saído das fábricas, mas nunca saiu das ruas nem do coração das pessoas. Basta andar por qualquer cidade do Brasil que você ainda vê um passando. Pode estar originalzinho ou todo tunado. Pode estar restaurado, com pintura nova, ou com a lataria meio gasta. Mas ele tá lá, rodando, vivendo, contando história. E mais do que isso, ele virou lenda. Hoje é peça de colecionador. É objeto de desejo de gente jovem que nunca nem viveu na época dele. É símbolo de resistência, de durabilidade, de simplicidade. É um carro que representa o povo, que enfrentou as estradas da vida sem frescura, sem luxo, mas com alma. Então pode até ter sido o fim da produção, mas o Fusca vai continuar rodando por muito tempo. Na rua, na memória e no coração do Brasil. Porque tem coisa que o tempo não apaga. O Fusca, o Fusca. A gente falou de design, de motor, de números, de vendas. Contamos curiosidades, relembramos os filmes, as propagandas, os momentos históricos. Mas no fim das contas, tudo isso é só uma parte da história. Porque o que realmente fez o Fusca ser o que é, foi o que ele despertou nas pessoas. O Fusca não é só um carro. É uma memória com 4 rodas. É cheiro de infância. É barulho de motor que parece música. É o som da partida que o seu avô dava todo dia antes de ir pro trabalho. É a lembrança da sua primeira aula de direção com o tio paciente, ou nem tanto. É a viagem em família pro interior, com mala amarrada no bagageiro e cachorro no colo. É o primeiro carro de muita gente. O primeiro rolê. O primeiro beijo dentro do carro. O primeiro aperto de gasolina no meio da estrada. E tudo isso tem nome: Fusca. O Fusca atravessou décadas, estilos, gerações. Ele viu o mundo mudar, viu carros mais modernos surgirem, viu a tecnologia tomar conta de tudo. Mas ele continuou lá. Na garagem do avô, no sítio da família, na coleção do apaixonado, ou no coração de quem nunca teve um, mas sempre sonhou em ter. E o mais impressionante: ele nunca precisou ser o mais rápido, nem o mais bonito, nem o mais tecnológico. Ele foi ele mesmo. Simples, honesto, verdadeiro. E por isso mesmo, inesquecível. O Fusca nos ensinou que não é preciso luxo para marcar uma vida. Que às vezes, o que mais importa é a história que a gente constrói no caminho, e não o carro que a gente dirige. E o Fusquinha, com seu jeitão simpático, carregou sonhos, sorrisos, lágrimas e lembranças, como poucos. Por isso, hoje, aqui no canal Turbo Carros 90, a gente presta essa homenagem. Não só a um carro, mas a um companheiro de jornada. E se você já teve um Fusca, ou andou num, ou apenas viu um passando e abriu um sorriso, você sabe do que a gente tá falando. O Fusca é mais que metal, motor e 4 rodas. Ele é família, emoção, história. E aí, curtiu essa viagem no tempo com a gente? Então faz o seguinte, deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal Turbo Carros 90 e ativa o sininho, porque aqui tem conteúdo raiz para quem ama carro de verdade. E comenta aqui embaixo: qual é a sua melhor lembrança com o Fusca? Pode ser uma viagem, uma história engraçada, um perrengue, ou aquele Fusquinha especial que marcou a sua vida. Porque enquanto houver alguém que se emociona ao ver um Fusca passando, ele nunca deixará de existir.